sejam todos muito bem-vindos. Está no ar Todo Dia News, segunda edição. Vamos conferir os destaques dessa segunda-feira, dia 28 de novembro. Segunda-feira que já começa com o Jogo do Brasil, não é mesmo, gente? E cresce o número aí de casos de dengue no interior de São Paulo. Veja também, Prefeitura de Nova Odessa define plano de contingência em casos de alagamentos. E ainda, no esporte, Brasil ganha, né? Ganha aí o jogo da Copa do Mundo de hoje. E também vamos falar de Arthur Fortunato, de Americana, que é campeão brasileiro de tiro-alvo. Daqui a pouquinho, todas essas informações para você. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente. O Todo Dia News, segunda edição, está apenas começando. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, Sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. E na tela do seu televisor está aparecendo aí os nossos multicanais para você acompanhar os nossos trabalhos e o portal tododia.com.br. E se você quiser mandar denúncia, sugestões de pautas, pode mandar no 992388799. Manda aqui para a gente, tá bom? Vamos começar o programa falando sobre o Covid-19, gente. Muita atenção, os casos estão aumentando e muitos lugares, inclusive aqui da nossa região, vão começar aí ter que usar a máscara novamente, tá? Mas essas notícias são dados divulgados pelo Ministério da Saúde neste domingo, que indicam que em 24 horas foram registrados 5.197 novos casos e 11 mortes por Covid-19 no país. Desde o início da pandemia, o Brasil, então, contabiliza 35.668.201 casos confirmados e 689.479 óbitos pela doença. Ainda segundo o boletim, 34.186.532 pessoas se recuperaram da infecção, ou seja, 97,2% do total. E 292.190 pacientes estão em acompanhamento. O estado de São Paulo, gente, lidera o número de casos, com 6.100.000, seguido aí por Minas Gerais, com 3.900.000. Já o Paraná, 2.700.000. E já o menor número aí de casos é registrado no Acre, com 153.000. Seguido de Roraima, 178.000 e Amapá com 180.000. Esses dados, gente, mostram ainda que São Paulo apresenta o maior número de mortes provocadas pela doença, equivalente a 176.133, seguido pelo Rio de Janeiro com 76.054, tá? Então, gente, esses registros, né, esses dados mostram aí esse número de pessoas com a doença, número de mortes, de óbitos. E de acordo com o Ministério, até o momento foram aplicadas 493 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, sendo que 180 milhões com a primeira dose e 163 milhões com a segunda dose. No caso da dose única, foi aplicada em mais de 5 milhões de pessoas. Então, essas informações importantes que você também encontra no portal do tododia.com.br. E vamos ainda falar de Covid-19, mas agora falando um pouco de uma cerimônia na Universidade Federal de Minas Gerais, que marcou aí o início dos testes em humanos da vacina Spintec, que é um imunizante 100% nacional contra a Covid-19. Mais de 1.000 pessoas se inscreveram para participar dos ensaios clínicos. Vamos ver a reportagem da TV Brasil. A abertura dos estudos clínicos em humanos começou com a vacinação do primeiro voluntário. Um marco importante de um processo que dura mais de 2 anos. A Spintec é a primeira vacina contra a Covid desenvolvida com tecnologia e insumos totalmente nacionais. Até este momento histórico, com a vacinação do primeiro voluntário, a Spintec passou por várias etapas de grande valor científico. Os testes pré-clínicos em laboratórios e também em animais confirmaram a eficácia e a segurança da vacina. Os resultados foram publicados em revistas científicas e também validados pela Anvisa.
A nova etapa será realizada agora sempre com humanos em 3 fases. A vacina da UFMG representa um legado para o desenvolvimento de vacinas contra outras doenças, já que as tecnologias aplicadas poderão ser adaptadas para novos imunizantes. A reitora da UFMG agradeceu o esforço dos pesquisadores. Mais do que pensar e valorizar esses pesquisadores, nós precisamos principalmente que haja investimento contínuo e sustentável em ciência, tecnologia e educação. Só assim nós seremos de fato soberanos, só assim nós seremos o país do futuro que sempre foi dito que nós seríamos. Além da tecnologia, a parceria da UFMG com o Ministério da Ciência e Tecnologia permitirá outro avanço importante. O CT Vacinas, onde a Spintec é desenvolvida, será transformado em um Centro Nacional de Vacinas, com recursos de mais de 80 milhões de reais. Nós temos um produto brasileiro de competência e de vanguarda, que vai nos posicionar de uma forma diferenciada. Agora, gente, de Covid, vamos falar sobre outra doença também que está aumentando, a dengue. Cresce aí o número de casos de dengue. Passa de 20 mil o número de casos de dengue registrados na região metropolitana de Campinas, interior de São Paulo, de acordo com o balanço, aí, o último balanço da Secretaria Municipal de Saúde. O levantamento aponta que de janeiro a outubro deste ano, Campinas com mais de 11 mil casos, Santa Bárbara do Oeste com pouco mais de 5 mil ocorrências e Americana com mais de 4 mil pacientes lideram o ranking aí das cidades com maior incidência da doença na região. O balanço destaca ainda, gente, que a região noroeste de Campinas é onde há a maior incidência de casos, que até outubro 4 pessoas já morreram vítimas da dengue. Além disso, de janeiro até agora, foram registrados 19 casos de chikungunya. O médico patologista clínico e gestor do grupo Sabin Campinas, Alex Galoro, analisa com preocupação os números e alerta para os riscos de exposição aos vírus transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti, causadores aí da dengue, chikungunya e zika. De acordo com o especialista, o registro de casos dessas doenças aumenta consideravelmente no verão e alerta que pode haver crescimento nesta reta final de 2022 com a chegada de dias mais chuvosos. Combater o Aedes aegypti é a forma mais eficaz de prevenção e começa dentro de casa, gente, com cuidados simples na rotina. Há várias pesquisas de campo que mostram que 80% dos criadouros estão dentro das casas. Portanto, uma rápida conferência se há água parada em pratinhos, nos vasos de plantas, ralos, telhados, as calhas, gente. A gente precisa olhar as calhas de casa, garrafas, pneus ou ambientes que possam servir de criadouros para o mosquito. Já é de grande valia e cabe ainda salientar que em caso de necessidade de armazenamento de líquidos, é preciso cuidado para não deixar os reservatórios destampados e evitar assim que o mosquito coloque ovos dentro desses recipientes. Localidades onde há perigos, né? Combinação de altas temperaturas e grande incidência de chuvas podem também contribuir para o aumento do número de criadouros. O mosquito se prolifera, gente, em espaços úmidos e quentes, e as regiões com temperaturas mais elevadas são muito propícias para o Aedes. É preciso, então, e é possível evitar ao máximo qualquer forma de exposição. Esta reportagem também você confere todos os detalhes lá no portal tododia.com.br. Gente, eu vou fazer uma ressalva aqui neste assunto, eu vou olhar para a câmera 2, porque nós trouxemos aqui no Todo Dia News, primeira edição, e reexibimos no segunda edição, uma entrevista muito importante com um especialista de Santa Bárbara, que faz o combate à dengue, um projeto, um trabalho eficaz que tem em Santa Bárbara, e ele falou muito bem dos casos de dengue, que já estava aumentando lá no começo do ano. Tivemos muitas chuvas em períodos não muito propícios,
Só que agora a gente sabe que dezembro, janeiro, chove-se muito e é calor. E como disse aí na reportagem, calor, altas temperaturas e umidade, né, é propício para que o mosquitinho vá lá e bote seus ovinhos e aumente aí o número de mosquitos Aedes aegypti. E aí, sim, transmitir a doença da dengue. Então, precisamos cuidar do nosso quintal. Quando eu falo quintal, não é porque é quintal, de área, de quintal, assim, de plantas, não, gente. Quintal que eu falo é o quintal da nossa casa, é o quintal, a nossa casa. A gente precisa cuidar da nossa casinha, do nosso bem-estar ali, para que a gente não transmita isso, não tenha esse mosquitinho no nosso quintal, passe para o vizinho. E o vizinho tem que fazer a mesma coisa. Se você observar que se o vizinho tem alguma área com recipientes acumulando água e piscinas, coisa do tipo, gente, denuncie, ligue, faça a sua denúncia, porque não pode acontecer isso, principalmente agora que começam as chuvas, não é mesmo? Vamos falar agora de uma cartilha, gente, sobre acidentes. É muito interessante essa matéria, porque quedas, queimaduras e afogamentos são alguns tipos de acidentes domésticos com criança e que podem ser evitados por meio de vídeos e cartilhas. O Ministério da Saúde faz um alerta sobre isso. Vamos ver a reportagem da TV Brasil. Aos 6 meses de idade, a pequena Isadora caiu da cama. Foram segundos de distração e a menina, que tem hoje 3 anos, ficou marcada com a cicatriz na sobrancelha. Eu virei para trocar de roupa e deixei ela na cama. E ela começou a pular e caiu e bateu a cabeça no chão, né? E abriu o supercílio. Helena, de 3 anos, também passou por um acidente doméstico. Há 1 ano, ela sofreu uma queimadura enquanto ajudava a mãe a preparar a refeição. Eu sempre estimulo ela a me ajudar, né? Ela, mamãe, o sal, deixa eu colocar. Aí eu deixei, ela pegou o sal na vasilhinha e jogou na carne. E aí, quando ela tirou a mãozinha, ela encostou na panela. Quedas, afogamentos, queimaduras e intoxicações acidentais dentro de casa são as principais causas de morte infantil no Brasil na faixa etária entre 0 e 14 anos. Dados do DataSUS do Ministério da Saúde apontam que o país registrou mais de 1.600 óbitos de crianças por acidentes domésticos nos anos 2020 e 2021. O ambiente contribui, então é importante que a criança possa exercer a criatividade dela, que ela possa explorar, conhecer o mundo, mas com segurança. Grande parte dos acidentes domésticos poderiam ser evitados com medidas simples e para alertar pais e responsáveis sobre como prevenir e agir em casos de acidentes, a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente está lançando uma cartilha. 90% desses acidentes domésticos podem ser evitados com medidas simples e eficazes de mudança de comportamento e de adequação. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos também publicou nas redes sociais um vídeo que traz uma série de recomendações sobre o assunto. Se a gente trabalha um pouquinho na conscientização que eles podem ser evitados, a gente consegue mudar essa realidade. Gente, isso veio a calhar com esses graves acidentes que estão acontecendo com as crianças que estão caindo, né, dos andares aí dos condomínios. Então, ontem mesmo teve uma reportagem especial no Fantástico falando sobre isso, que cada vez mais os pais, eles têm que ficar atentos, né, e fazer realmente ter os cuidados dentro de casa, né, colocar as telas, enfim, as quinas, principalmente quando é muito bebezinho que está aprendendo a andar. Então, tem que ter esses cuidados dentro de casa. E acidentes domésticos é muito comum acontecer com as crianças pequenas dentro de casa, nos apartamentos, na casa dos avós, na casa dos tios. Então, realmente, todo cuidado é pouco. E esta cartilha vai ajudar e muito as famílias, então, com esses cuidados. E agora a gente vai falar de um projeto da OAB São Paulo que incentiva a advocacia paulista a repassar recursos, exatamente. E quem tem detalhes sobre como fazer esse manuseio de repasse de recursos é o nosso repórter Rafael Alves. A OAB de São Paulo está promovendo, por meio de suas comissões de direito do terceiro setor e de ação social e cidadania,
uma campanha para aumentar doações a programas e projetos de organizações da sociedade civil. A iniciativa marcará o Dia de Doar, celebrado na próxima terça-feira, para incentivar a advocacia paulista a repassar recursos financeiros ou materiais para apoiar organizações do Estado. Também na terça-feira, para fortalecer a campanha Doa OAB-SP, Legal é Doar, será realizada uma live no canal do YouTube da entidade a partir das 2h30 da tarde, promovendo o Dia de Doar com falas de profissionais da advocacia e de organizações que apoiam a ação, como o Instituto Bacarelli, o Instituto Unas, entre outras. Outra iniciativa programada para o evento será o lançamento de um e-book para que o advogado doador, seja como pessoa física ou jurídica, saiba o passo a passo para que ele possa deduzir o valor doado como despesa, conheça as diversas leis de incentivo disponíveis para a doação, entre outras informações relevantes. A ideia é fazer uma publicação de referência, informa a OAB. Eu volto ao estúdio. Tá certo, Rafael. Então, gente, vocês têm que conferir no e-book, que nesse e-book vai ter todos os detalhes, tá bom? Eu vou para um rápido intervalo, na volta temos muito mais notícias. Vamos falar de novos espaços de lazer em Santa Bárbara do Oeste. Temos assunto, claro, ó, eu tô de azul aqui hoje, da Copa, a gente vai falar, claro, né? Foi muito difícil o jogo, acho que de hoje, que eu acho que todo mundo ficou nervoso, não é mesmo? Mas o Brasil passou para outra fase aí e a gente fica feliz, não é mesmo? Os brasileiros estão felizes no dia de hoje, mesmo com chuva. Daqui a pouquinho a gente volta com essas e outras informações. Até já! Você já bebeu água hoje? Sem ela não há vida. A hidratação é essencial para o nosso corpo. A água tem várias funções, entre elas a de eliminar o que é prejudicial para a nossa saúde. Não é preciso esperar sentir sede para beber água. O consumo deve ser distribuído em porções ao longo de todo o dia. A quantidade que precisamos ingerir depende de fatores como a idade, peso, atividade física, clima e temperatura ambiente. Quer dicas para lembrar de beber água? Use o celular como despertador para lembrá-lo de beber água. Leve com você uma garrafinha para ajudar a contar o total de água ingerida no dia. Se tem dificuldade em beber água pura, faça a saborização com rodelas de limão, abacaxi ou laranja. De onde vem o dinheiro? Como funciona o cartão de crédito? Poupança, investimentos, juros? Tudo isso é muito complicado, certo? Errado. Complicado é crescer sem entender essas coisas. Saber a importância de poupar, de investir e de sonhar pode mudar o futuro de uma pessoa. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação Financeira nas Escolas, que vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira, produzidos pela CVM e parceiros. Professores, conheçam os cursos e materiais educativos disponíveis para download em edufinanceiranaescola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo. Mas eu quero te falar sobre dois tipos de pessoas: as que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa.
De volta, Todo Dia News, segunda edição desta segunda-feira, começando mais uma semaninha, né, gente? E essa semana é especial, começando essa segunda-feira. Normalmente, segunda-feira, a gente já chega assim, o início da semana a gente tá meio preguiça, passou sábado, domingo em casa. Ah, não sei a gente que trabalha de plantão, que a gente vem no ritmo, né, no mesmo ritmo do final de semana, começa a semana. Mas a gente começa segunda-feira mais, né, cansado. E aí vai, né, nesta segunda-feira, uma chuva, um toró que cai nas cidades aqui da região e ainda com o jogo da Copa, né? Ficou todo mundo com aquela preguiça, não é mesmo? Todo mundo foi embora mais cedo para casa, foi almoçar e ficou para assistir o jogo do Brasil. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse jogo e muito mais sobre o esporte aqui com o Rafael Alves. Daqui a pouquinho, gente. Mas agora nós vamos falar sobre espaços de lazer. Porque nada melhor do que você... No primeiro bloco falamos de problemas de saúde, falamos do Covid, da dengue, mas nada melhor a prevenção a problemas de saúde do que a gente, né, fazer atividades físicas ou ir para lugares prazerosos de lazer, como a gente chama, espaços de lazer. E Santa Bárbara, realmente, Santa Bárbara do Oeste está propiciando aos barbarenses muitos espaços de lazer. Inclusive, entregou na última sexta-feira um novo projeto. O prefeito, então, de Santa Bárbara do Oeste, Rafael Pelvezan, entregou oficialmente na sexta-feira, dia 25, a nova área de bem-estar e lazer chamada Antônio Leme, no Molon. Uma completa revitalização foi realizada na área de mais de 18 mil metros quadrados, gente. Olha que espaço maravilhoso entre as ruas da Prata, do Mercúrio e do Cofre e também da Platina. É um quadrilátero, né? Então, ali, ó, vocês veem aí a planta, tem um campo de futebol, tem a quadra de quadra de basquete, de outros jogos, tem uma quadra de areia, são várias quadras que vocês veem na imagem, e ao redor, vocês veem aí um vermelhinho, é o espaço de fazer Cooper, de fazer caminhada. Então, olha que espaço enorme, maravilhoso, cheio de verde, para você aproveitar. São 18 mil metros quadrados, gente. É bastante, né? O projeto executado aí contou com uma implantação de pista de caminhada, academia ao ar livre, estação de calistenia, quadra de vôlei de areia, playground, plantio de árvores, paisagismo, iluminação de LED, além de melhorias na quadra de futsal e basquete, já também existentes, e a reforma do campo de futebol, que conta aí agora com lance de arquibancada. Olha que bacana. Além da entrega da nova área de bem-estar e lazer Antônio Leme, o município fez também uma denominação oficial da quadra Paulo Roberto de Oliveira, Paulo Lanches. Então, vocês veem aí. E olha só que interessante, agora eu vou falar de outro espaço de lazer em Santa Bárbara que vai ser inaugurado amanhã. Olha só, é o Centro Ecológico de Santa Bárbara, que será então inaugurado nesta terça-feira oficialmente. É o SESB, Centro Ecológico de Santa Bárbara. O nome desse centro ecológico chama Elisa Marconi Romano, o mais novo espaço para projetos de saúde, educação, segurança e meio ambiente, que será então apresentado ao público a partir das 9 horas da manhã desta terça-feira, com o cerimonial de inauguração e atividades pelas estruturas do espaço. E claro que a nossa equipe vai conferir de perto isso. O novo Centro Ecológico de Santa Bárbara reúne estruturas como mini fazenda, borboletário, centro de reabilitação de animais silvestres, centro de ecoterapia, herbário, miliponário, minhocário, mirante, entre outros. Aí o pessoal da produção perguntou assim, o que é esse miliponário, gente? Eu fiquei pensando, miliponário. Aí eu fiquei pensando, né? E é exatamente miliponário, gente. Tem a ver com mel. Já sabe o que é? Colmeias, exatamente. Então, existem coisas fantásticas que a gente é bom aprender, viu? Por mais que a gente aprenda, conhecimento nunca é demais, viu, gente? A gente tem que sempre aprender coisas novas. E agora vai ter esse espaço proporcionando todo esse conhecimento para você, barbarense, e vocês que moram aqui nas redondezas, tá bom? Então, mais um espaço de lazer que vai ser inaugurado amanhã em Santa Bárbara do Oeste. Bom, agora vamos falar de uma coisa que nós não podemos, não temos como prevenir.
a gente fala sempre aqui, a previsão do tempo, né? Então, é uma previsão. Só que a Defesa Civil, claro, eles acompanham por dados, né, eles têm um equipamento que eles conseguem saber se vai vir uma tempestade, um temporal, mas quando vem, gente, às vezes vem de repente. E foi o que aconteceu ontem, né? Ontem, de repente, fechou o tempo. Pensei que ia chover, mas não choveu nem em Santa Bárbara e nem em Americana, porque nossa equipe estava acompanhando. Mas choveu muito em Nova Odessa e Sumaré. Pois é. E olha que interessante, porque a Prefeitura de Nova Odessa definiu em reunião na quarta-feira, dia 23, na quarta-feira da semana passada, o plano de contingência em caso de alagamentos de residências neste período chuvoso. No encontro, foram discutidos aí os detalhes intersetoriais da Operação Verão 2022/2023 para eventual atendimento de moradores de áreas que ficam perto de ribeiras, né? E que possam vir a ser desalojados pelas chuvas. E coordenado aí pela Defesa Civil Municipal, o grupo de trabalho conta com o apoio de várias secretarias do Poder Público Municipal. Esse planejamento, gente, inclui o mapeamento e monitoramento constante das áreas consideradas propícias a alagamentos, cujo grande maioria fica logo perto aí dos ribeirões, Ribeirão Quilombo, enfim. Segundo o coordenador da Defesa Civil de Nova Odessa, Vanderlei Williams Vanagar, cerca de 50 residências da cidade estão historicamente sujeitas a alagamentos em bairros como os Jardins São Jorge, Flórida, Conceição, Vila Azenha, entre outras. E ficou definido que, em casos de alagamentos, as famílias serão orientadas a buscar abrigo em casa de familiares ou parentes, não sendo possível, então, serem alojados no ginásio municipal de esportes mais próximo. E, ao retornarem para suas residências, contarão aí com kits de higiene e limpeza, paralelamente com os serviços urbanos e também do CODEM ambiental, que vão auxiliar promovendo limpeza externa dos pontos afetados. Então, gente, teve essa reunião, foi discutido isso, e olha que interessante, após essa reunião, domingão, todo mundo lá, domingão, né, curtindo com a família, o que aconteceu? A chuva. E aí, essa chuva acabou ocasionando pontos de alagamento justamente na rodovia que liga Nova Odessa a Sumaré. E essa rodovia muitos motoristas usam para realmente desviar, inclusive, de radares, de polícia rodoviária. E é uma estradinha, né, que passa ali por esses bairros. São Jorge, Vila Azenha, Santo Antônio. E sempre tem alagamento nesses trechos, até chegar lá no Pisserno, em Sumaré. E, pois é, o nosso repórter Rafael Alves, que estava também de plantão ontem, ele fez os contatos com a Defesa Civil, tanto aqui de Americana como de outras cidades, e acompanhou os fatos. E claro que ele veio trazer as notícias desses pontos de alagamentos, inclusive, que aconteceu neste domingo. E olha só que interessante, nessa segunda-feira também aconteceu na rodovia Ampélio Gazeta, que interliga também Nova Odessa, Sumaré. Então vamos conferir os detalhes com o repórter Rafael Alves. Por conta do transbordamento do Ribeirão do Colombo, as avenidas Ampélio Gazeta, Carlos Botelho e Fuad Assef Maluf, que dão acesso a Sumaré, ficaram alagadas em razão das chuvas que aconteceram no fim da tarde deste domingo. Um casal de motociclistas que trafegava pela Avenida Carlos Botelho precisou do resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU, após terem sido carregados pela enchente. Ambos não tiveram ferimentos graves e passam bem. Os alagamentos permaneceram por algum tempo nas avenidas, mas em torno das 6h30 da tarde, o trânsito voltou à normalidade. Mais de 10 quedas de árvores foram registradas nos bairros Jardim Santa Rosa, São Jorge, Vila Azenha e Bela Vista. Prejuízo maior para os moradores do bairro Jardim Santa Rosa, onde 3 árvores caíram e atingiram casas e automóveis. A Defesa Civil chegou a ir no local, mas moradores realizavam a retirada dos galhos.
Já Sumaré registrou a queda de 2 árvores na região do Pisserno e alagamentos nas avenidas da Amizade e Fuad Assef Maluf. Já em Americana, João Mileta, diretor da Defesa Civil, disse que não houve chamados para atendimentos. Os ventos fortes que atingiram a cidade apenas derrubaram alguns galhos pelo município. E hoje, outro acesso entre as cidades de Nova Odessa e Sumaré também apresentou alagamento. Após a chuva no início da tarde, trecho da Ampério Gazeta, próximo à Faculdade Network, estava alagado sem possibilidade de nenhum veículo avançar. Quem trafegava pela via precisou alterar a rota para seguir caminho. Motoristas relataram que sempre que chove a rua acaba alagando. A Defesa Civil e os bombeiros foram até o local auxiliar motoristas e moradores. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Rafael, pelas informações. Vocês viram aí nas imagens, né, esses vídeos que foram cedidos para a nossa equipe, mostrando realmente no momento ali que teve o alagamento. Naquela rodovia que eu comentei com vocês, que passa ali pelo bairro São Jorge, Vilazenha, Santo Antônio, até chegar ali no Pisserno, né? Que é justamente uma rodovia que vai margeando o Ribeirão Quilombo, porque o Ribeirão Quilombo, gente, ele passa aqui por Americana e segue, né? O fluxo ali vai por Nova Odessa, Sumaré, e vai embora. Então, é justamente esse Ribeirão. E olha, gente, nós temos inclusive imagens, eu pedi para a nossa equipe separar. Olha só, gente, aí é o Ribeirão Quilombo aqui, perto da Avenida Bandeirantes, aqui em Americana. Olha só como já está alto. Essas imagens aí, inclusive, o pessoal da Defesa Civil daqui de Americana falou que hoje não aconteceu nenhum fato, está tudo ok, porém já está subindo o nível do rio. Ou seja, se continuar chovendo bastante, seja 10, 20 milímetros, é um risco de transbordo, sim, é um risco de ter alagamentos. E perto ali da Avenida Bandeirantes, perto do SESI, atrás do terminal, ali sempre tem pontos de alagamento. Eu lembro que quando eu fazia reportagem de rua, quantas vezes a gente ia, não tinha nem como passar. Tem até, inclusive, um campo de futebol ali perto da Vila Cordenunce, ali sempre fica alagado. Então, vocês estão vendo as imagens aí de hoje, de agora, final da tarde, passaram essas imagens para a gente. Então, fiquem atentos, vocês que são moradores dessas regiões próximo a rios, né? Tem que tomar muito cuidado, tá? Fiquem atentos. A gente sempre lembra que Natal, a gente tem que dar aquela notícia tão ruim, né? Na passagem de Natal, Ano Novo, aquelas famílias que moram perto dos rios. Em Santa Bárbara acontece muito isso também, que acabam as casas sendo inundadas, né? É muito triste isso. Então, a gente espera que não precisamos noticiar esse tipo de fato aí nas vésperas de Natal e Ano Novo. Bom, vamos dar sequência aqui ao nosso Todo Dia News Segunda Edição, e agora é a Natália Lima com informações sobre uma lei número 6.699 que oferece transporte público de graça para idosos entre 60 e 65 anos aqui em Americana e que foi sancionada pelo prefeito Chico Sardelli na última sexta-feira. Vamos lá então, Natália, quais são as informações? A lei que oferece transporte público de graça para idosos entre 60 e 65 anos em Americana foi sancionada pelo prefeito Chico Sardelli na última sexta-feira. Então, para ter acesso à gratuidade, o usuário poderá fazer o cadastro pessoalmente no setor de cartões da rodoviária a partir desta segunda-feira ou na central de atendimento digital no site da prefeitura. Então, será necessário preencher a ficha de cadastro e anexar o RG, CPF ou CNH e comprovante de endereço com uma fotografia recente. Natália Lima. Obrigada, Natália, pelas informações. E agora é o momento de notícias policiais. E o repositor desaparecido que noticiamos na semana passada, gente, é encontrado morto no Jardim Brasília, em Americana. As informações são de Henrique Fernandes.
O repositor de lojas Esdras Carlos Bueno, de 31 anos, morador do Terra América em Americana, foi encontrado morto hoje no bairro Jardim Brasília, em Americana. Ele estava desaparecido desde a tarde de quinta-feira. A irmã dele, Jenny Lima, confirmou a morte. Segundo a esposa dele, Mônica Mariani, ele tinha doenças como depressão e síndrome do pânico. A causa da morte ainda não foi divulgada oficialmente e a família esperava encontrá-lo vivo. Henrique Fernandes, para a TV Todo Dia. Obrigada, Henrique. E um jovem, gente, de 28 anos, foi encontrado morto com vários tiros na madrugada deste domingo no bairro Jardim dos Ipês, em Sumaré. As informações são de Natália Lima. Um jovem de 28 anos foi encontrado morto com vários tiros na madrugada deste domingo no bairro Jardim dos Ipês, em Sumaré. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia militar encontrou o corpo da vítima caído no meio-fio com várias perfurações. A PM foi acionada por volta das 2h30 da manhã para atender a ocorrência. No local, a prima do jovem informou aos policiais que havia ouvido os tiros e encontrou a vítima caída e já sem vida. Os paramédicos do SAMU constataram a morte do jovem no local e o corpo foi recolhido pela funerária de plantão. O caso será investigado pela Polícia Civil de Sumaré. Natália Lima. Obrigada, Natália. E agora vamos falar do caso de um outro jovem. Esse, no caso, é um jovem que sofre importunação sexual. É, exatamente, gente. Esse caso aconteceu em Hortolândia. E quem tem os detalhes sobre este fato, Rafael Alves. Está em investigação um caso de importunação sexual contra uma jovem de 17 anos em Hortolândia. O caso aconteceu na manhã deste sábado, no bairro Jardim Nova América, e a jovem registrou o boletim de ocorrência. O crime aconteceu enquanto ela caminhava com um carrinho de bebê. Segundo relatos, a jovem explicou que o motociclista se aproximou e colocou uma das mãos sobre as nádegas dela. Depois disso, o condutor com o veículo vermelho deixou o local. As imagens do crime, capturadas por uma câmera de segurança, serão analisadas pela polícia. Até o momento, o suspeito não foi localizado. Ainda neste mês, no dia 13 de novembro, um vídeo gravado por um circuito de segurança também flagrou o momento em que duas mulheres sofreram importunação sexual após um homem cercá-las e abaixar as calças mostrando seu órgão genital. A Polícia Civil ainda tenta encontrar o suspeito. Eu volto ao estúdio. Tá certo, então, Rafael, muito obrigada aí pelas informações. Um caso que a gente não gostaria também de noticiar, né, gente? Importunação sexual. A gente não pode nem mais andar normalmente nas ruas, que pode vir um cidadão aí, que não poderia nem ser chamado de cidadão, e cometer esse tipo de ato, né? E olha só, esse outro cidadão também, nossa senhora, hein? Não tem jeito, esses motoristas embriagados continuam fazendo coisas erradas, como é este caso, uma jovem de 24 anos foi socorrida em estado grave, gente, após ser atingida por um motorista embriagado na noite deste sábado em Sumaré. A informação é de Natália Lima. Uma jovem de 24 anos foi socorrida em estado grave após ser atingida por um motorista embriagado na estrada municipal Norma Marçom Biondo, em Sumaré, na noite deste sábado. A colisão aconteceu entre um carro e a motocicleta da vítima. Então, de acordo com informações da Polícia Militar, o condutor do Volkswagen Corsa transitava pela estrada sentido Sumaré e, ao desviar de um buraco, atingiu a motociclista que dirigia em direção contrária no sentido da cidade de Montemor. A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada em estado grave até o Hospital Estadual de Sumaré. Já o motorista se recusou a fazer o teste de bafômetro, mas autorizou o exame de dosagem alcoólica, onde foi constatado álcool no sangue. O caso foi apresentado no plantão policial de Sumaré. Natália Lima. Ah, meu Deus, não? Falar o quê? Falar o quê, né? Vamos agora falar de coisa boa? Vamos falar de oportunidades de emprego? Gente, começa segunda-feira com o pé direito. O Desenvolve Santa Bárbara disponibilizou aí 897 vagas de emprego voltadas para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e também médio, cursos específicos e graduação.
As oportunidades podem ser encerradas sem aviso prévio. Vocês estão vendo aí no nosso GC, no televisor, o endereço, né, do e-mail que você deve mandar, empregos@santabarbara.sp.gov.br. Tem o telefone de contato 19-3499-1015. Os interessados devem se candidatar presencialmente e no Desenvolve Santa Bárbara, que está localizado na Vila Multimall, na Rua do Ósmio, número 975, paralela com a Avenida Santa Bárbara, munidos de RG, CPF e carteira de trabalho. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 4 horas da tarde. Em caso de dúvidas, a pessoa pode entrar em contato, então, novamente pelo telefone 3499-1015 ou pelo e-mail empregos@santabarbara.sp.gov.br. E essa matéria você encontra com todas as vagas, gente, lá no portal tododia.com.br, e aí você confere todas as vagas que estão disponíveis são 897 vagas, gente, não ia ter como eu falar essas 897 vagas aqui no Todo Dia News, né? Mas você pode conferir lá no portal tododia.com.br. E agora chegou o momento de falar do esporte. E aí, Rafa? Agora estamos bem, né? Ah lá, Azul você de amarelo, amarelinha e eu de azulzinho, né? Você tá de canarinho e eu tô de arara azul. Pode ser também. Arara azul tá bom também. Gostei. Tá feliz, né? O Brasil ganhou, tá feliz. A gente tem que ficar um pouquinho... Foi difícil, né? Foi difícil. Que jogo difícil. A gente vai analisar melhor esse jogo daqui a pouquinho no Pod Copa, mas para falar rapidinho para vocês aqui, parecia que seria fácil, mas não foi, porque a vitória foi suada já no finalzinho, viu? Mais de 40 minutos. O Casemiro fez um golaço, como a gente brincou hoje na redação de Trivela. Há quanto tempo a gente não via essa palavra, né? O famoso 3 dedos, Trivela. O Casemiro, então, conseguiu marcar um golaço para a seleção brasileira. A gente tem imagens, né, algumas fotos aí durante o jogo, vou pedir para o Flavinho colocar no ar, do Casemiro comemorando, né, a festa, toda essa alegria brasileira no estádio onde a seleção jogou. Não é essa, Flavinho, as imagens do Brasil mesmo. Essa daí é outra coisa, as imagens do Brasil, exatamente, essa daí, ó, o Casemito. Esse daí marcou um golaço, fazendo o Brasil vencer a seleção da Suíça por 1-0. Foi um belo gol, um bonito gol para quem conseguiu acompanhar, né? Ele pega uma bola de primeira, assim, É difícil marcar um gol desse, viu? É difícil fazer uma pegada dessa bola aí. Mas a qualidade que o Casemiro tem é absoluta, por isso que é atleta da seleção brasileira. E quem diria que um volante marcaria, né? Exatamente. O gol da nossa vitória nesse jogo tão difícil aí, sem Neymar e sem Danilo, né? O Neymar puxa bastante as marcações, né? Mas hoje a gente conseguiu. Você tocou nesse assunto, eu tô até com uma colinha aqui. Diga, vamos lá. Vamos lá. Depois da polêmica e da convocação do Daniel Alves, sim. Danilo, lateral direito, teve uma lesão, né? No primeiro jogo da Copa contra a Sérvia, porém, o Tite não colocou o Daniel. Não, escolheu o Militão. Colocou o Militão. Tem explicação. Será que os torcedores estão certos sobre a convocação do Daniel Alves? Daniel Alves. Eita! É o seguinte, Daniel Alves é importante pela questão de grupo. Daniel Alves é um cara experiente, né? Já participou de outras Copas do Mundo. É um atleta multicampeão também. Então ele foi convocado pela questão de grupo. Ele é um cara... É aquela pessoa quando tá bagunça no quarto, que chega e bota ordem. É esse cara que o Daniel tá lá. E assistindo o jogo na melhor posição possível, né? Porque o ingresso como o Daniel para assistir ali do banco, ninguém tem. Mas enfim, é um ótimo local para assistir a Copa do Mundo. Mas Daniel é importante por essa questão de grupo. O Militão vinha jogando mais. Ele já atuou com o Tite nessa posição. E ele vinha jogando mais durante o ano todo, porque o Daniel Alves está parado, né? Ele estava treinando separado, né? Estava jogando num time, mas acabou treinando separado para essa Copa do Mundo. Mas o Militão já vinha treinando, já vinha atuando muito mais tempo que o Daniel Alves nesse ano todo, tem uma temporada maior, por isso foi escolhido. E tem também a questão da idade, né? Para marcar algum lateral ali correndo, um atacante rápido, tem que ter fôlego. E o Militão decidiu fechar um pouco essa equipe hoje, até para garantir a classificação que veio, né? Com o gol. Então agora é só esperar quem vai enfrentar o Brasil, que a princípio não será mais Portugal, a gente já sabe disso, já fugimos de Portugal, porque Portugal venceu hoje a equipe do Uruguai por 2-0. Então será o Uruguai? Não, ainda não. Ali correm Gana,
Portugal e Coreia do Sul. Ai, ai, ai. Por quê? Portugal já está com 6 pontos classificado. Depende só dele para chegar à próxima fase. Ou melhor, não depende mais de ninguém para chegar na próxima fase, já está classificado. Gana está com 3 pontos e Coreia do Sul e Uruguai estão com apenas 1 ponto. Ali vai ficar um bolo. O Portugal vai enfrentar a equipe da Coreia. A expectativa é que vença esse jogo. Natural que vença esse jogo. Gana e Uruguai jogam para a gente assistir. Porque quem ganhar desse jogo vai classificar. Se houver empate, Gana classifica e passa para a segunda fase e enfrenta o Brasil. Se o Uruguai vencer, aí o Brasil enfrenta o Uruguai na segunda fase da competição. Não vou mentir, a expectativa é grande, porque se o Uruguai está tão mal na fase de grupos, é óbvio que nas oitavas é outro jogo, é jogo único, então é tudo diferente. Mas se o Uruguai está tão mal, que vem o Uruguai também, que a gente... Quem quer ser campeão tem que enfrentar qualquer um, não é? Mas a Gana é difícil, hein? Gana, times geralmente africanos são mais difíceis porque eles têm muita garra, né? Eles correm muito. Camarões hoje, por exemplo, um jogão contra a Sérvia, 3-3, né? Começou vencendo, tomou a virada, empatou o jogo em 3 minutos. Quem acordou às 7 horas da manhã hoje não perdeu nada, porque assistiu um jogão de bola como há muito tempo a gente não via. Exatamente. Mas enfim, Copa do Mundo é isso, né? Emoções à flor da pele, a gente... Emoções à flor da pele, aliás, porque teve invasão de campo, viu? Ah, é verdade. Teve invasão de campo. Agora sim, Flavinho, bota no ar essa invasão de campo, porque ele é famoso já, viu? Ele já fez isso? Já faz isso direto. É um italiano, o Mário Ferri. Ele invadiu outros jogos de Copa do Mundo já, mas por quê? Ele faz um protesto, né? Não é para agredir nenhum jogador, não é para fazer nada demais. Porém, não pode. Mas, enfim, ele faz um protesto. Ele entrou com a bandeira LGBT, que a gente sabe como está sendo isso um caos, né? O Qatar liberou, aliás, as bandeiras LGBTs para entrar dentro do estádio, mas só as bandeiras, né? Não liberou a abraçadeira, nada disso, só as bandeiras. Mas aí Mário Ferri invadiu o estádio, invadiu o jogo hoje, né? No 947, no estádio 947, que é aquele dos containers que a gente comentou, que é o do Lego, né? Sim, vai ser desmontado. que fica a coisa mais linda. Com os dizeres, né, de respeitem as mulheres ucranianas atrás, né? E também na frente, salve a Ucrânia, perdão, né? Salve a Ucrânia, que é a questão da guerra, né, contra a Rússia. Então ele entrou para fazer esse protesto. Com o símbolo do Superman. Ele sempre invade com o símbolo do Superman. Ele já é famoso, já, ele é conhecido como Falcão. Ele já sempre entra nos estádios. É um protesto válido, digamos assim, apesar de ser proibido, né? Não se pode invadir um campo. É um protesto que não faz mal para ninguém, né? Tá super tranquilo, então bem legal que ele possa ter feito essa... Mas ele corre risco de ser preso. Provavelmente ele foi retirado. Preso talvez não, mas ele foi retirado do estádio. Ainda, que é tudo rigoroso. Vamos apurar, até para saber o que aconteceu com ele depois, porque lá é um pouco mais difícil mesmo. Mas preso ele não seria. Mas ele seria, obviamente, retirado do estádio ali, porque não pode, obviamente, fazer. Mas se ele está acostumado, ele já deve ter um advogado preparado para isso. Já deve ter uma equipe inteira já trabalhando para ele ali, sem problema nenhum. Ele deve ter uma equipe inteira ali trabalhando para ele, é bem tranquilo, viu? Bom, gente, eu ia falar mais coisa aqui, mas o tempo tá passando, né? Eu queria bater papo, porque eu gosto de falar de esporte também. Apesar que eu não sou muito, né? Mas você sabe que em casa eu tenho pessoa que gosta de esporte, né? Tem um pequenininho. Um entendedor. E aí a gente tava discutindo esse dos jogadores, do Daniel Alves e tal, e a gente tava só na expectativa, né? Falei, mas eu vou ter que perguntar isso pro Rafa, não vai ter jeito. Bom, só que teve campeão aqui em Americana, né? Teve. Americana, mais um, né? Campeão de Americana, né? Porque, no caso, vou até pegar o nome aqui, Arthur Fortunato. Ele foi campeão brasileiro de tiro. Tá aí as fotos do Arthur Fortunato. Ele foi campeão brasileiro e com uma prova muito difícil, né? No caso, e vencendo os adversários, porque funciona assim, são tiros que você dá em certos alvos. Tiro ao alvo, né? Tiro ao alvo. No caso, Sabrina, ele teve 96% de aproveitamento. Nossa! 120 acertos em 125. Mas também o professor dele, né? Quem é? O professor dele é o avô dele, né? No caso, é o avô materno dele, Atos Pisoni. Ele também é ex-atirador e campeão, né? Multicampeão também. E recordista pan-americano também. Então, ele tem de casa essa ajuda, né? Tá na veia já. Já tá na veia. Então, parabéns por Arthur, levando o nome de americano, obviamente. E ano que vem tem Mundial, ele vai participar em janeiro. Olha que maravilha. Do Mundial também. Boa sorte, então, pro Arthur. Vamos trazer ele aqui para falar também sobre isso? O que você acha? Né? Vamos atrás dele? Vamos atrás do Arthur, então, para falar sobre torcer pelo esse Arthur. título. Bom, tá bom? Quero mandar um beijo, porque daqui a pouquinho a gente vai começar o Pod Copa, né? Às 7h40. E mandar um abraço pro Semir, que é o nosso analista de desempenho, que vai comentar
essa partida do Brasil hoje. E aí vamos perguntar para ele até por que o Brasil não teve um desempenho tão bom quanto teve no primeiro jogo. Vamos ver se os números, se a numerologia de um analista de desempenho consegue descobrir o porquê que o Brasil não foi tão bem nessa questão de invadir, né, mais a área da equipe da Suíça, tá bom? Então, tá bom. Eu acho que o meu microfone deve estar dando problema, mas eu vou falar então um pouquinho mais alto para captar. Não, vem cá, a gente fala juntinho, então, não tem problema. Vamos falar da previsão do tempo? Eu falo então da previsão do tempo, pode ser? Isso, você fala da previsão do tempo. Vai rodar a vinheta? Roda a vinheta? Roda a vinheta, então. Tá, sem problema. E com condição termodinâmica favorável, o tempo segue instável pelos próximos dias, com nebulosidade variável e previsão de temporais que devem acarretar principalmente chuva localmente forte e rajadas de vento, que podem causar transtornos com pontos de alagamento, enxurradas e quebra de galhos de árvores, além de descargas elétricas. Tá bem difícil essas chuvas, né, hoje, né? Oxi. As temperaturas mínimas e máximas permanecem estáveis, com mínimas em torno de 18 graus e máxima em torno de 29 até a quarta-feira. Americana, vamos fazer temperatura? Americana, então, temperatura mínima de 19 graus e a máxima de 29, com probabilidade de chuva de 90%. Hortolândia, a temperatura mínima é 19 graus e a máxima é de 28, também com probabilidade de 90%. Já em Campinas, a mínima é de 19 e a máxima de 28, a mesma probabilidade. Paulínia, fechando, a mínima de 20 e a máxima de 30 graus. Quente, hein, em Paulínia, hein? Com probabilidade de chuva de 90%. Quer que eu encerre? Porque você tá com probleminha, senão eu levo. Não, eu ia falar se a nossa produção tem as imagens das árvores lá de Sumaré. Ah, porque a chuva, na verdade, pessoal, hoje a ventania, né, junto com a chuva lá em Sumaré, conseguiu derrubar algumas árvores. A gente tem imagens. Flavinho, põe no ar essas imagens então, porque sempre assusta, né? Porque as pessoas podem estar passando, pode destruir um carro, alguma coisa, como aconteceu, por exemplo, lá. Olha as imagens aí, algumas árvores caíram, né? A Defesa Civil está sempre prontamente disposta, né, a ajudar. Da casa, do muro. Estava lá, e causa danos, né, à propriedade privada, aos carros, enfim, olha a gravidade, né? Se alguma pessoa está ali por baixo, pode acabar caminhão machucando. A gente lembra um caso até que aconteceu mês passado nas chuvas, se não me engano, em Minas, onde um muro caiu em cima de um morador cadeirante, né? Ele não conseguiu escapar por causa da forte água que derrubou esse muro e acabou falecendo. Então, pessoal, quando começar a chuva, procure locais seguros para você acabar se protegendo de qualquer tipo de ocasionalidade que pode acontecer nesse caso, tá certo? Tá certo. 7 horas em ponto? 7 horas em ponto. Daqui a pouquinho, Pode Copa. A gente vai encerrando por aqui, então, o Jornal Todo Dia News, segunda edição. Mais informações do nosso portal, tododia.com.br e nas nossas redes sociais também. E você que quiser mandar mensagem para nós, é só mandar no WhatsApp 992388799. A gente está pronto para receber a sua informação, tá bom? É isso aí, Pode Copa já. Um beijo. Um beijo, um queijo. Até mais, pessoal. Até daqui a pouco.